Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês do porquê eu invisto em Movida, né? Vou falar para vocês se eu acho que está numa boa hora para você investir em Movida. Vamos falar também sobre o perfil da empresa, sobre a governança, sobre dividendos, sobre lucro, sobre crescimento da Movida, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha, né? E isso vai me ajudar a crescer o canal e também fazer a mensagem aí do investimento em ações e finanças pessoais chegar para o maior número de pessoas. Se você é novo nesse canal, muito prazer, meu nome é Matheus Silva, eu sou especialista em investimentos, eu atuo como consultor e mentor de investidores, né? Então se você tiver interesse em montar uma carteira de investimentos, pode falar comigo que eu vou te ajudar nesse processo, tá? Bom, esse é o quadro no meu canal onde eu explico por que eu invisto em alguns ativos, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Movida, né? Eu vou explicar todo o racional do porquê que eu invisto em Movida, né? Nós vamos falar aqui um pouco sobre o perfil da empresa, né? O que ela apresenta, qual que foi a característica histórica dessa empresa e o que eu espero de resultados daqui para frente, tá? Queria reforçar a vocês de que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, então não tome a sua decisão de investimento baseado nesse único vídeo. Sugiro que você pesquise outras fontes para tomar a sua decisão, tá? Esse é o vídeo onde eu explico do porquê que eu invisto em algumas empresas, então não tome essa decisão baseada única e exclusivamente na minha experiência, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre o perfil da empresa, tá? A Movida, ela foi fundada em 2006, tá? Então não é uma empresa aí que está há muito tempo no mercado, né? Que nem a gente tem Banco do Brasil há mais de 200 anos, a gente tem Petrobras, Vale, enfim, todas as empresas aí que estão um bom tempo no mercado. Não é o caso aqui com a Movida, tá? Ela é uma empresa que existe desde 2006. Atualmente, a Movida ela possui aí 278 pontos de atendimento, né? O ponto de atendimento que a gente chama é aquela loja que você entra ali, pega o carro para alugar e sai andando com o seu carro alugado, tá? E essa frota, né, baseado no último resultado trimestral, eu peguei essa informação do último resultado, é de mais de 168 mil veículos, né? Olha o tamanho da frota de carros. E eu vou falar por que depois que essa frota ela é importante, tá? A Movida, ela possui apenas ações ordinárias em circulação, tá? Então você, quando quer comprar Movida no Home Broker, você coloca lá MOV3, né? Esse é o código de negociação das ações ordinárias da Movida. Ela não tem ações preferenciais e também não tem UNIs. Única e exclusivamente ações ordinárias, o que é bem legal, tá? Para quem quer negociar as ações. O controlador da Movida é a Simpar, né? A Simpar, ela possui aí 65% de todas as ações ordinárias da empresa, tá? Então, ela meio que manda aí sozinha na empresa, não tem nenhum outro acionista minoritário que seja relevante nessa composição acionária da empresa, tá? E curiosamente, se você quiser comprar as ações da Simpar, né, que é a controladora da Movida, ela também é negociada em bolsa. Da mesma forma como a Itaúsa, né, que controla o Itaú, você pode comprar ações da Itaúsa, você também consegue comprar ações da Simpar. Só que o perfil da Simpar ele é um pouco diferente da Itaúsa, né? A Itaúsa, basicamente, ela replica aí o desempenho das ações do Itaú a longo prazo. Tem 10% ali que são outras participações muito pequenas na Itaúsa, mas na Simpar isso não acontece, né? Então ela tem JSL, tem várias outras empresas ali que compõem o portfólio da holding, tá? Qual que é o case nas ações da Movida, tá? As ações da Movida, eu tô comprando ela pelo seguinte: ela está conseguindo entregar um resultado muito bom, muito saudável, tá? Alinhado com o pagamento de dividendos. Ou seja, a gente tem aí o melhor dos dois mundos, né? A gente tem crescimento com o pagamento de dividendos, tá? Vou falar um pouco mais do que aconteceu com a empresa nos últimos anos, principalmente após a pandemia, tá? Porque houve uma mudança aí acelerada no setor de aluguel de carros, tá? Quando estourou a pandemia, tá? Junto com esse fato, teve também o aumento no preço dos carros novos aqui no mercado brasileiro, no mercado mundial de uma forma geral. Isso deu um certo gás aí para o setor de aluguel de carros, a tal da economia do compartilhamento. Porque é o seguinte, o cidadão, quando tem a opção aí de escolher entre alugar ou comprar um carro, ele vai ver o que é mais vantajoso no momento, né? E se ele vê que o preço do carro está muito elevado, ele acaba optando
pelo carro alugado, né? Então ele faz as contas lá e vai ver que no final do período vai fazer mais sentido ele alugar o carro. Não quero entrar no mérito se faz sentido ter carro ou não, mas essa é a realidade da Movida desde o começo da pandemia. Esse processo, né, a economia do compartilhamento, ele foi acelerado pela pandemia, tá? Por que eu falei antes sobre os carros da Movida, né, sobre o tamanho da frota da Movida, seria importante nesse caso? Porque quanto maior a empresa, maior o poder de barganha frente às montadoras, né? Ou seja, se você tem lá o seu quiosque ali de aluguel de carros com 10 carros, você não tem o poder de comprar novos carros, você não tem o poder de colocar um pedido muito grande e ter um desconto no seu pedido. Já a Movida, como ela compra ali 10 mil, 20 mil carros de uma vez só, ela consegue um desconto com a Ford, com a Chevrolet, com a Volkswagen, enfim. Então ela consegue esse desconto aí relevante, tá, no preço final de cada carro. Então, nesse mercado, como não existe muito diferencial, ou seja, se você alugar um carro na Movida ou na Localiza, basicamente o que você tem é um carro padrão, né? Não existe muito diferencial no serviço. O que faz diferença no resultado da empresa é o desconto que ela consegue, né, na hora de adquirir esses veículos. O principal risco quando a gente fala nas ações da Movida, ela tem que comprar carros novos a um preço muito mais caro, tá? Então é um risco aí que eventualmente a empresa sofre, mas vamos lembrar também de que quando o preço do carro novo ele sobe muito, né, as pessoas tendem a alugar mais o carro nas locadoras. Então assim, ela paga mais caro no carro, mas em compensação ela aumenta aí o número de locações por veículo, tá? Isso é um problema mais a curto prazo, né? Ou seja, ela tem que pagar uma quantia maior à vista para receber isso ao longo da vida útil do veículo, mas não é um problema assim que chame muita atenção no caso da Movida, tá? Da mesma forma como as outras grandes locadoras de veículo, como Localiza, Unidas, enfim, a Movida, depois de utilizar o carro, né, o veículo, ela revende esse carro como usado, né? Então ela tem uma receita muito grande também, além da locação, na venda do veículo, né? Então ela tem aí um modelo de negócios que é muito saudável, que já existe há bastante tempo, que é o seguinte: ela consegue um grande desconto na compra desse veículo, ela consegue rentabilizar esse veículo no aluguel e ela também consegue aí revender a sua frota própria posteriormente, tá? Uma questão legal também que a gente conseguiu ver da Movida, principalmente agora na pandemia, que os preços dos veículos aumentaram, a dúvida que se tinha era se eles conseguiriam repassar o preço do aluguel do carro, desse aluguel do carro mais caro, né? E isso aí, da mesma forma como as outras locadoras, isso não foi problema nenhum para Movida, tá? Então, até pouco tempo atrás se tinha esse medo, né, de que ela não iria conseguir repassar todo esse aumento de preço nos veículos, mas isso aí acabou caindo por terra e a gente teve a prova concreta de que isso não deve acontecer no futuro, tá? Pois bem, agora que a gente entendeu um pouco do perfil da empresa, vamos falar sobre os indicadores, tá? Se você tiver interesse em aprender sobre os indicadores, eu falo sobre isso na minha consultoria e na mentoria de investimentos. O primeiro indicador que eu queria chamar a atenção para vocês é o PL, né? O PL atual da Movida é 6 vezes lucro. Na época, quando ela abriu capital, isso estava em mais de 100 vezes lucro. Então, esse múltiplo, né, ele vem encolhendo ao longo dos anos e atualmente, a 6 vezes lucro, eu tenho um bom indicador que ele está aí, quando ele está abaixo de 10, para uma empresa de crescimento, que é o caso aqui, ele já começa a ser um bom indício de que a empresa está barata. O segundo indicador é o EV/EBITDA, né? O EV/EBITDA da Movida está em 5 vezes, né? Então, patamar aí também bem tranquilo, bem baixo, tá? Já esteve num patamar muito elevado, já foi lá para casa dos quase 20 vezes. Então, atualmente, ele está negociando aí a 5 vezes EV/EBITDA. Um outro indicador sobre precificação, nesse caso aqui, é o pessoal que investe em empresas perenes, né, como saneamento, energia elétrica, bancos, enfim, gosta de usar bastante, que é o preço sobre valor patrimonial. O preço sobre valor patrimonial da Movida está em 1,93 vezes, né, ou seja, ela vale um pouco mais aí
do que o seu próprio patrimônio, tá? Vamos partir aí para os indicadores de distribuição de lucros, né? O dividend yield da Movida está em 7,93%, né? Isso significa que se você tivesse investido aí no patamar atual de preços, você teria recebido 7,93% em dividendos na sua conta, tá? O outro indicador de distribuição de lucros é o chamado de payout, né? O percentual de distribuição do lucro. O payout da Movida está em 48% na média dos últimos 5 anos. Ou seja, para cada R$100 que a empresa lucra, R$48 vem em distribuição de dividendos, tá? Um indicador bem bacana aí, que indica que ela consegue, além de crescer, pagar bons dividendos. Falando nisso, falando em crescimento, vamos partir aí para os indicadores de crescimento, né? O CAGR, com crescimento anual composto, de receita da Movida subiu de forma composta nos últimos 5 anos 23%, ou seja, 23 mais 23 mais 23 mais 23 mais 23 de forma composta nos últimos 5 anos. E o crescimento de lucros, né, muito interessante esse caso aqui, subiu impressionantes 89% de forma composta, né? Então, isso indica aí que o negócio está realmente muito sólido, muito forte, né? Então, baseado nesses indicadores, e já partindo para o próximo tópico, né, do porquê que eu comprei a Movida, a gente vê que é uma mistura aí de crescimento com pagamento de dividendos aliado a múltiplos baixos, né? Então a gente está tendo aí um baita de um crescimento com um múltiplo realmente aí baixo, tá? A gente vê ali, se for comparar com outras empresas de crescimento, né, pega a Magazine Luiza aí negociando a mais de 50 vezes lucro, Melios, nem se fala, enfim, outras empresas negociando aí a múltiplos muito altos. No caso aqui da Movida, a gente tem múltiplos baixos com crescimento alto, tá? O preço da ação, né, se a gente for olhar a cotação da empresa, a cotação ela está praticamente de lado desde 2019, né? Então estourou a pandemia, o preço despencou, depois ele deu uma leve recuperada, agora ela está no mesmo patamar de 2019. Então, por que os múltiplos caíram muito nos últimos anos, né? Principalmente porque o resultado da empresa subiu demais, tá? Então o preço se manteve, mas o resultado, eu vou mostrar para vocês nesse gráfico, o resultado cresceu bastante, tá? Então, eu acho, né, baseado nos indícios que a gente tem, né, de que ela se adequaria aí a uma carteira de Value Invest com Growth, né? Então, uma carteira de valor com crescimento, ela se adequa aí muito bem nessas duas carteiras. Podemos colocar também, eventualmente, em carteiras de dividendos, né, visto que ela paga bastante dividendo, mas ela estaria aí muito mais nessas outras duas carteiras, tá? Então, na minha opinião, né, lembrando que isso não é uma recomendação, na minha opinião, a Movida está com um valuation bastante atraente e é por isso que ela entrou na minha carteira de investimentos, tá? Lembrando, vou chamar de novo vocês aqui, se vocês quiserem aprender mais sobre como analisar empresas, sobre como olhar os indicadores, sobre o que analisar nas empresas, como montar uma carteira de investimentos, vocês podem falar comigo que eu presto a mentoria e consultoria para vocês, tá? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, isso me ajuda bastante. Vocês sabem aí que o algoritmo do YouTube, ele favorece vídeos que tenham curtidas e compartilhamentos, né? Então vocês, além de estarem se ajudando, estudando melhor sobre investimentos, vocês estão ajudando aí outras pessoas a aprenderem a investir melhor. Beleza? Vou deixar aqui no canto as minhas redes sociais, se vocês podem entrar em contato comigo, que quiserem acompanhar sobre a rotina de um investidor, como é que eu tomo meus processos de decisão nos investimentos. Eu falo também sobre o mercado financeiro, o que tá interessante, o que tem que fugir nos investimentos. Então eu boto aqui o meu Instagram, né, que vocês podem me acompanhar também na minha rotina. Obrigado para você que ficou até o final e desejo a você ótimos investimentos. Até a próxima!